E o efeito placebo? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Que eu acho legal a gente O efeito relatar. placebo é um efeito super interessante, uma coisa super legal da gente conversar. Quem quiser Tá. saber mais, pode procurar Irving Kirsch, que é um psicólogo americano que começou a vida dele estudando o que é o efeito placebo. E a gente imagina que efeito placebo é falta de efeito. Mas efeito placebo não é falta de efeito. Efeito placebo é onde o composto não tem um princípio ativo. Mas quer dizer que isso não vai funcionar? A expectativa de funcionar já é uma coisa que funciona. Então, eu tô com uma dor de cabeça, a expectativa de que aquele remédio me trate a dor de cabeça já é uma coisa que vai me tratar a dor de cabeça. E vai sumir minha dor? Vai sumir a dor. Mas não tem composto ativo naquilo. Então, isso que é placebo. Não quer dizer que não tenha eficácia. O placebo é eficaz e é mensurável que se eu fizer um soro com cor na veia, sabendo que é placebo, vai ser mais eficaz do que se eu te der um comprimido branco. Se for um comprimido com gosto amargo, então tiver um efeito colateral, ele vai ser mais eficaz ainda do que só um comprimido sem gosto ou sem nada. Ou docinho, né? Recentemente teve um trabalho super interessante que ele foi open label, quer dizer, todo mundo sabia o que estava acontecendo, tanto o pesquisador quanto o paciente. Foi sobre lombalgia, dor nas costas. Tratamento usual, medicação, mais injeção de água subcutânea. Água é placebo para dor nas costas, não tem nenhum princípio ativo lá. A gente não espera que aquilo melhore as dores nas costas. Não tem na fisiopatologia da dor nas costas, não encontra-se aonde que a água poderia tratar. Então, um grupo recebeu água, ele sabia que estava recebendo água, injetado nas costas, mais o tratamento normal, e o outro grupo só o tratamento normal. O grupo que recebeu o tratamento placebo, então a injeção, teve maiores respostas na dor. Melhorou mais da dor. Sabendo que era placebo, com placebo, open label, então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Quem recebeu a água teve uma resposta maior na dor do que o grupo que não recebeu. Várias coisas influenciam na expectativa do tratamento. Então, não é um efeito que não tem nada, né? Efeito placebo tem. Então, quando você diz a medicação não funciona, comparada com o quê? Comparada com o placebo. Então, ela não tem diferença entre o placebo. Quer dizer que ninguém se melhorou? Não, melhorou. Mas não diferiu do placebo. Então, por que você vai usar a medicação se o placebo resolveria? Então, homeopatia é um placebo. Desculpa quem acha que homeopatia não é, mas homeopatia é um placebo. Quer dizer que ele não funciona? Eu fui tratado com homeopatia até os 15 anos. Tratou minha febre? Não sei. Acalmou o coração da minha mãe? Acalmou. Melhorei eu por ter o cuidado, por minha mãe estar do meu lado. Pelo ritual. E pelo ritual, e de saber que eu estou fazendo alguma coisa por mim, e ela saber, estou fazendo alguma coisa pelo meu filho. Então, eu tenho um ambiente em volta. Mas homeopatia é essencialmente água e açúcar. Então, se é água e açúcar, mas é um placebo. Mas quer dizer que eu não melhorei da minha dor quando minha mãe me dava homeopatia? Eu melhorava. Por quê? Porque ela estava do meu lado, porque ela cuidava. Meu pai sempre disse que homeopatia funciona até as 8 horas da noite. Aí você tá todo mundo cansado, todo mundo já tá exausto do dia inteiro, dá uma Novalgina, aí acaba a febre da criança, amanhã a gente volta. É bem isso. Mas o que você relatou, eu creio, né? Cada pessoa tem sua conclusão, a força da mente. Existe até algumas pessoas que estudam o que é força da mente. Isso é muito visto. Agora tem muita gente falando sobre psicodélicos para tratar depressão. Né? E teve recentemente nos Estados Unidos o êxtase, né? O MDMA, que ele foi vetado como um tratamento para estresse pós-traumático nos Estados Unidos. Isso gerou um escândalo, não sei se chegou até seu conhecimento, mas foi algo que ficou bem grande aí no mundo dos medicações não regulares para depressão e para ansiedade. O que acontece quando a gente está estudando? A gente coloca aqui a ayahuasca, a gente coloca a psilocibina, o cogumelo, a gente coloca o êxtase, que são medicações que eu não consigo encontrar um porquê dela funcionar, então eu não tenho uma fisiopatologia, né, porque ela funcionaria, e eu tenho uma experiência muito forte. Então eu tenho uma experiência transformadora. Quem fala sobre isso é um pesquisador que vocês podem procurar ele no Twitter, você vai encontrar Boris Heifetz. Ele é um anestesista que estuda estados alterados de consciência, e o Boris ele faz algumas perguntas pra gente, né, sobre esses estudos que ele faz. A ideia de que você sabe que você tomando uma medicação vai mudar a sua expectativa e muda a sua ansiedade. Posso tratar a ansiedade só na expectativa. Algumas experiências transformadoras de vida, elas mudam a pessoa. Então, quando você vê seu pai morrer de câncer por ter fumado, é uma experiência transformadora. Isso pode fazer alguém parar de fumar.
Nossa, meu pai morreu de câncer por ter fumado, eu não vou mais fumar, e para de fumar. Teve uma experiência impactante e transformadora. Será que eu preciso de esperar meu pai morrer de fumar? Ou será que eu podia te dar uma experiência transformadora com ayahuasca? Mas quer dizer que a ayahuasca tem algum composto que trata essa hiperatividade que eu te contei? Não sei. Quer dizer só que é uma experiência transformadora? E essa experiência transformadora, assim como ver um familiar morrendo, pode mudar a minha forma de viver? Mas não tem composto ali. É placebo. Então é muito mais complexo do que uma coisa que funciona e uma coisa que não funciona. Você falou dessa questão dessas substâncias, né? Vamos falar assim. A gente sabe... Eu já tive contato com alguns psicólogos até no podcast, a questão de acionar o parasimpático. Então, a gente sabe que algumas substâncias alucinógenas, então você pode entrar em transe e tudo mais. Essas substâncias, elas podem alterar o seu estado de consciência pós-uso? Eu tô falando assim, entrando num assunto mais profundo, porque a cetamina, ela vai para esse lado também, não vai um pouco? Ela tem uma experiência transformadora quando você usa ela. Tá. Então, quando você usa a cetamina, você tem quando você recebe a cetamina, você vai ter uma experiência dissociativa. E o Boris Heifetz, ele estuda justamente por causa de cetamina. Tá. O que ele fala? Olha, eu tenho uma experiência... Quando a gente faz anestesia com cetamina, ela gera um estado de mental específico que é chamado de dissociação. Ela é um anestésico que desliga a sua relação com o mundo. É isso que todos os anestésicos fazem. Mas ela não tira a sua consciência durante esse processo. Então eu desligo a audição, eu desligo o tato, um pouco, não totalmente. Eu desligo a visão, só diminui um pouco, não totalmente. Mas a consciência permanece. Como eu não tenho estímulo externo entrando no cérebro, sendo trabalhado pelo cérebro e interpretado pela minha consciência, o cérebro gera um ruído sobre o que está acontecendo. Esse ruído vai vir em forma de texturas, de cores visuais. Mas não perco a consciência e não perco a crítica. Eu sei, eu me chamo Thiago, estou recebendo cetamina, estou com um anestesista sentado na minha frente e estou vendo uma parede feita de Lego se desmontar. Então eu tenho texturas, eu tenho cores, mas eu tenho crítica e consciência. É um estado não normal de consciência? É um estado não normal. Mas ele é produzido pelo divino ou pelo sagrado? Não, ele é produzido por um ruído interno, assim como uma estática de TV ou de rádio. É uma experiência diferente? É uma experiência diferente. É uma experiência transformadora? Pode ser transformadora. Pode fazer parte do efeito placebo do uso da cetamina? Pode fazer parte do efeito placebo do uso da cetamina. É a única coisa que explica? Aí já fica diferente. É a única forma? Aí já é diferente. Por que é diferente? Porque o placebo passa por expectativa. Então eu espero que, quando eu faça, a minha depressão reduza. Aí você vai ver o trabalho, e foi assim que descobrimos isso, que quando você faz cetamina para tratar a depressão, e você usa uma escala para medir depressão, aquela escala que fala sobre ideação suicida e vontade de morrer, ela desaparece. Ela some, a pessoa não marca mais. Mesmo antes da escala toda de depressão ter resolvido. Poxa, mas eu não estava esperando esse efeito, eu nunca te contei sobre esse efeito, não é um efeito que a gente estava esperando, você não tem nada a ver esse efeito, e responde. Então ela é placebo? Não. Ela é só placebo? Não. Ela também contém um placebo? Aí só você de ver o médico já tem um efeito placebo. Nossa, estou indo no médico me cuidar. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, não só depressão, já tem um efeito placebo. Eu tenho algumas evidências de que cetamina não seja placebo? Tem um monte de evidências de que cetamina não é placebo. Como? Quando eu comparo com placebos ativos. O que é um placebo ativo? Um sedativo, uma outra medicação que causa uma alteração de consciência, mas não tem efeito antidepressivo. Eu vejo que a eficácia da cetamina é muito maior do que de outras. Assim, na ordem de grandeza de 6, 7 vezes maior do que uma medicação que não tem efeito, mas também gera um estado alterado de consciência. Quando eu faço algumas pesquisas com animal a gente não tem expectativa dele. Você vê que existe um crescimento neurológico, existe uma modificação estrutural da célula. Eu consigo ver alguns marcadores no líquido que envolve o cérebro, marcadores inflamatórios de uma pessoa com ideação suicida e depressão, que depois que eu faço cetamina, eles reduzem. Então, não é um efeito simplesmente
por sugestão, placebo, mas eu não tenho esse mesmo grau com outras substâncias. Por exemplo, com psilocibina, com cogumelos. Eu tenho alguns trabalhos com eles? Eu tenho. Mas eu tenho uma expectativa. Então, o trabalho do êxtase dos Estados Unidos, que foi vetado faz pouco tempo, o MDMA foi vetado justamente porque o cegamento não foi suficiente para comprovar que aquela medicação tem algum efeito além do efeito expectativo, de expectância. Quer dizer que ninguém foi tratado... Não, as pessoas foram tratadas para estresse pós-traumático. Mas não mais do que só fazer o cenário sem o remédio. Então o remédio não pode ser aprovado. O que você relata aí, eu acho o máximo nessa questão de... na minha forma de entender as suas explicações. Geralmente, quando você faz o uso da cetamina, você pode alterar esse estágio de consciência, estando consciente, ou seja, de visão, que você falou da parede de Lego, trouxe como exemplo. Mas isso não te dá nenhum pânico. O seu cérebro está calmo. O cérebro está calmo nessas horas. Crises de ansiedade ou pânico são extremamente raras. E eu não lembro da última que eu tive. Eu atendo bastante paciente por dia, então eu não lembro da última, pra você ver que é uma coisa bem rara. Porque ele desliga a atividade cerebral no total, ele diminui a atividade cerebral. Então você vai falar, nossa, eu tô aqui, eu tô no estado alterado, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Existe uma preparação antes, que é uma consulta que a gente faz, a gente vai conversar sobre o que você vai ver, então existe o que a gente chama de mindset, então como que eu vou te preparar para passar por aquilo. Existe um ambiente terapêutico, que é o setting, então o ambiente não tem barulho, o ambiente tem luz controlada, tem música suave. Eu vou te preparar antes, você vai me ver quando você abrir o olho, você vai ver que eu tô lá, e eu tô de branco. Então você fala, nossa, deve ser um médico na minha frente. Você vai ver que você tá monitorizado, então isso vai te acalmar. Você fala, não tem nada que tá de errado aqui. Você vai estar no hospital, você vai me conhecer, você vai estar com o seu familiar do lado. Se ficar ansioso, se falar, meu Deus, onde eu tô? Chama seu familiar, segura na mão, deita na cama com você. Então deita na cama com você e fala, não, tá tudo bem, tô seguro. E se ainda assim você ainda estiver ansioso, a gente diminui a dose, a gente aumenta a luz, a gente tem outros settings terapêuticos que a gente pode modificar. Mas não é isso que prevê a eficácia da cetamina. Então, quando a gente fala de placebo, quanto mais intensa a experiência, eu deveria ter mais efeito placebo. Como eu te falei, se eu te fizer uma injeção de um líquido laranja, o efeito placebo é maior do que um comprimido. E aí tem gente que mediu o tamanho da viagem, da dissociação, desse estado alterado de consciência, quem teve, quem não teve, e a resposta antidepressiva depois. E não foi associado. Então, mesmo tendo uma experiência super bacana, tem gente que não tem resposta antidepressiva. Então, não é placebo. Não é. Como é que eu sei que não é? Porque tinha toda a expectativa, tinha toda a experiência transformadora de vida e não gerou um resultado. Outras pessoas não têm uma experiência transformadora, fala, cara, pra mim isso aqui não foi nada. Sim, tudo bem, é um efeito colateral. Não, mas você falou que eu ia ver um monte de Legos e paredes, eu não vi nada. Te falei que é um efeito colateral que pode acontecer. Pra você não teve, né? Pra você não teve esse efeito, que nem náusea, que nem pressão alta, que nem dor de cabeça. E o resultado foi o mesmo. Então, não, por que a gente sabe que não é um placebo? Porque o tamanho da experiência também não mudou o resultado.